todo esse universo está ali dentro da organização e a organização precisa aprender, né, a lidar com essas pessoas, respeitar com essas pessoas e criar políticas. Então é muito mais do que um projeto, sabe, Nilson? É um programa que tem que ter uma evolução e, obviamente, a gente tem ali o nosso roadmap de atividades, de ações, que tem ações estruturantes, mas que tem essa pegada também de letramento, de informação, de capacitação. Aí que entra a importância de educação corporativa estar atendendo, suportando essa estratégia de diversidade, equidade e inclusão. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um RevoCast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou fundador e CEO da Revo. E eu estou aqui com o meu co-apresentador e meu sócio, Nilson Figueiredo. Nilson, seja bem-vindo a mais um episódio. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Qualquer hora que você esteja escutando. Muito animado aqui, pessoal, por mais um episódio do RevoCast. E hoje a gente tem uma surpresa, né, Richard? O que a gente aprontou aí? Um tema sensacional de explorar, mas aí eu não vou dar spoiler não, Richard, conta aí. O tema hoje é um dos temas do momento, o tema da vez. Só que assim, você que já está ouvindo o RevoCast, você percebe que esse aqui é um podcast um pouco diferente. Correto. É um podcast dos bastidores. E é um podcast, como nós aqui na Revo sempre fazemos, com metodologia. Então, como trabalhamos isso? É através de cases. E o case de hoje está sensacional. Deixa até, puxa aí aquela voz de dramatização. O que a gente aprontou? Que case que a gente trouxe hoje? Vou até puxar o ar aqui para fazer voz de locutor, né? Nilson, e nosso ouvinte, todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, da importância da diversidade. Mas muitas vezes a gente esquece ou ignora a palavra inclusão. Não adianta apenas contratar uma pessoa, mas precisamos aprender a como receber e respeitar. Não adianta apenas trazer se depois o colaborador sai, porque a organização não estava preparada para recebê-los. Então a gente precisa pensar muito nessa jornada e a experiência de todos os nossos colaboradores. Mas deixa eu colocar uma pimentinha no assunto. Agora imagina fazer isso para 40 mil colaboradores. Esse desafio não é para qualquer um. Não é coisa pequena. Não é, com certeza. E esses colaboradores espalhados por todo o Brasil. Então, para falar desse tema tão importante e desse desafio tão grande, estamos aqui com Eduardo Silva, gerente de desenvolvimento organizacional da Claro. Edu, seja bem-vindo. Edu, muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Oi, ouvintes, olá, tudo bem? Obrigado, Richard, obrigado, Nilson. Obrigado. Eu estou muito feliz de poder receber esse convite e de compartilhar um pouco desse case aí. Bora lá, estou super animado também, vamos. Vamos lá, quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu dei algumas entradas aí nessa apresentação, mas uma coisa que muitas pessoas falam da importância da diversidade, trazendo números, de fato a gente sabe que isso é importante e muito relevante e tem muitos benefícios. Mas hoje a gente queria abordar isso de uma forma um pouco diferente. A gente queria trazer isso para o mundo de T&D. É como que a gente treina, capacita, né, tanto a pessoa que está entrando como os demais que estão dentro da organização. Então, antes da gente começar a falar disso, eu queria que você falasse um pouquinho do desafio. O desafio que você recebeu, conta um pouquinho a história de como que era antes, o desafio que chegou, e aí a gente vai explorar e entrar nos detalhes desse desafio. Boa, Richard. Bom, desafio maravilhoso que eu recebi, né? Estou muito feliz por esse desafio. Eu estou há 17 anos na Claro, a esses 17 anos dedicado aí à educação corporativa. Tive algumas outras áreas junto com a educação corporativa, mas de fato, os 17 anos eu trabalhei com educação, com treinamento, desenvolvimento, e no ano passado eu tive a feliz notícia, né, feliz desafio de poder assumir a área de diversidade e inclusão. Isso para mim foi muito incrível, porque casa com o meu propósito
né? Eu tenho um propósito de impactar positivamente o máximo de pessoas que eu puder, seja pela educação, e principalmente quando a gente fala da educação direcionada para as pessoas serem quem elas são, para Sim. serem integralmente quem elas são. Ninguém deixa de ser quem ele é quando ele entra na catraca da empresa, no ambiente de trabalho. E é super importante que as pessoas elas estejam sentindo bem, sentindo feliz por ser quem é dentro do ambiente de trabalho, porque ela vai ser mais produtiva, ela vai ser mais colaborativa, ela vai entregar mais. Então, esse desafio de unir educação com diversidade, equidade e inclusão, para mim faz todo sentido. Porque as pessoas... diversidade é uma coisa que sempre existiu, mas o tema está quente recentemente. O mundo está tendo que aprender sobre inclusão, sobre diversidade e quais são os ganhos para isso, né? E você falou uma coisa que eu achei muito relevante. O mundo está tendo que aprender. E pelo ponto de vista da organização, a gente precisa ensinar. Porque as pessoas não sabem de todas as diversidades, não sabem como agir, como respeitar. Então, como que entra o desafio de ensinar esse tema de diversidade e inclusão? O principal desafio, quando eu recebi a área, tem os indicadores e toda a área de diversidade e inclusão de alguma organização está focada em trazer números melhores, KPIs de diversidade, mas o que eu percebi é que não adianta, como você mesmo disse, só trazer as pessoas. A gente precisa criar um ambiente propício para que essas pessoas se desenvolvam, queiram ficar na organização. Senão a gente vai trazer e a pessoa vai sair. E aí, nesse desafio, a educação corporativa tem um papel fundamental. Por quê? Nós não aprendemos, as escolas não ensinaram para a gente sobre isso. Com Né? certeza. Então, a gente vem carregando vieses cognitivos ou vieses inconscientes que acabam não trazendo essa inclusão devidamente, né? Então, é interessante que nós, quando eu falo nós, todo mundo, inclusive os próprios grupos minoritários, que muitas vezes também têm vieses inconscientes, vieses cognitivos, que limitam essas pessoas a serem quem elas são, ou também não se posicionam diante de uma palavra ou de um tratamento que não é bacana. E, Edu, então você contou aí todo o contexto, né? 40 mil colaboradores, né, espalhados pelo país, mas como é que isso, assim, qual que era a dor antes e o desafio que você recebeu e quando que isso, de repente, se materializou em a função, né, o desafio e virou um projeto? Como é que foi essa história? Só E pra até gente entender. existia, você falou de indicadores, existia um cenário de indicadores que mostrava que não estava no caminho certo e um cenário que vocês queriam ir. Buscar, né? Existia uma evolução já do tema dentro da organização. A gente vinha evoluindo aí nos últimos 5 anos, quando a gente criou a área de diversidade, equidade e inclusão, tá? Ok. E a gente precisava acelerar isso. Então, no ano passado, a gente teve essa movimentação, muito também pelo desafio do ISG, né? Tá. Então, as organizações, nós somos signatários do Pacto Global, então é super importante que a gente cumpra as metas de ESG, né? E aí, isso se torna um desafio grande quando você fala de 40 mil colaboradores, Pois é. geograficamente dispersos, né? Hoje nós temos 41% de mulheres no grupo, então a gente quer melhorar esse número, a gente quer chegar nos 50%. O IBGE traz esse número no Brasil, né, de que a gente tem aí um equilíbrio de homens e mulheres no país. A gente é um recorte Sim. desse Brasilzão que a gente tem. A gente quer melhorar o número de negros, a gente tem hoje 43% de negros na organização, também queremos chegar nos 50%. E não somente trazendo pessoas, mas também fazendo essas pessoas se desenvolverem na sua carreira e tendo mais mulheres em cargos de liderança, tendo mais negros em cargos de liderança. Temos hoje quase 1.600 pessoas com deficiência dentro da organização. Elas também precisam se desenvolver na sua carreira, elas também precisam ter o mesmo ponto de partida que os outros. Então, para isso é importante dar
equipamento adequado para trabalhar, mapeamento arquitetônico é uma coisa que a gente está fazendo. A gente também tem gerações, a gente tem hoje gerações diferentes convivendo no ambiente do trabalho. A Claro tem hoje 13% de 50 mais. Né? Isso é um número até maior do que o mercado. Em contrapartida também a gente tem estagiários, a gente tem 780 aprendizes e por aí vai, uma turminha nova chegando. E a gente tem que fazer essas gerações trabalharem juntas. Então, quando a gente fala de todo esse universo, temos 7% de pessoas LGBTQIAP+, que se declaram, né, LGBTQIAP+. Então, todo esse universo está ali dentro da organização e a organização precisa aprender, né, a lidar com essas pessoas, a respeitar com essas pessoas e criar políticas. Então é muito mais do que um projeto, sabe, Nilson? É um programa que tem que ter uma evolução. E provavelmente ele é vivo, né? É uma coisa Vivo, Ele não orgânico, para nunca, né? totalmente orgânico, né? E obviamente a gente tem ali o nosso roadmap de atividades, de ações, que tem ações estruturantes, mas que tem essa pegada também de letramento, de informação, de capacitação. Aí que entra a importância de educação corporativa estar atendendo, Conectado. suportando essa estratégia de diversidade, equidade e inclusão. Isso eu achei bem interessante, porque normalmente diversidade, equidade e inclusão às vezes é um departamento isolado, né? E talvez não vai ter grande força. O que eu percebi no caso de vocês, você estava contando pra gente, que eu acho que é bem interessante para quem está ouvindo, é esse link, né, entre o programa de diversidade, equidade e inclusão com a educação corporativa, né? Eu acho bem interessante isso, porque você falou no final do dia, as pessoas precisam aprender. Isso. Acho que esse é o grande mote, né? Isso. E assim, faz total sentido botar um do lado do outro, porque né, é assim que a gente vai, de fato, ter essa equidade e inclusão. Agora vamos para o momento da virada. Vamos falar da solução. O que tem sido feito? Quais são as ações? Quais são os programas? Então a gente já falou um pouco da importância desse tema e como isso é estratégico. Agora vamos entrar um pouco na prática das ações do dia a dia. O que vocês estão fazendo para trazer essa diversidade e também capacitar as pessoas? Tá, eu vou dar um foco para as questões da educação, tá? Perfeito. Perfeito. Que é o viés aqui. A gente Perfeito. trabalha muito com T&D aqui. Bora. Então, o que a gente está fazendo? A gente está basicamente atendendo 3 públicos diferentes. Quando a gente pensa o desafio de educar, de capacitar, a gente tem a liderança, é um desses públicos, porque imagina, a liderança é o grande habilitador, o grande motivador da organização para as diferentes coisas. Então, essa liderança, ela precisa estar capacitada, devidamente capacitada. A gente tem que trabalhar principalmente vieses cognitivos ou inconscientes, porque essa liderança está liderando pessoas e times plurais. Então, esse é um desafio importante. Então, temos uma estratégia importante de capacitação da liderança. Tem um outro público, que são as pessoas que não pertencem aos grupos minoritários. Então, essas pessoas são os colaboradores que estão trabalhando ali ao lado dos seus colegas, né, de toda essa pluralidade. Eles também precisam entender a importância da inclusão, da diversidade, da equidade, para que a gente estimula, incentiva muito a colaboração dentro da organização. Como é que você pode colaborar com pessoas diferentes, diversas, se você não tem um mindset de inclusão, né, de respeito? Então, esse é um outro grupo. E o próprio grupo, né, os grupos minoritários, que acreditam, a gente acha que porque a pessoa pertence a um eixo de diversidade, ela já sabe tudo de diversidade. Não, inclusive as próprias pessoas dos eixos têm vieses cognitivos e precisam aprender sobre isso. Então, quando a gente começou a fazer as ações de capacitação, de desenvolvimento, a gente se deparou com uma coisa muito interessante, né? A própria pessoa falando, eu nunca li sobre isso, eu não sei como lidar com uma situação dessa. Então, ou seja, na verdade, os 40 mil colaboradores fazem parte do grande desafio que temos. Até porque, por exemplo, um PCD, ele pode ser homem ou mulher. Se for homem ou mulher, ele está dentro de um grupo ou não. Uma mulher pode ser branca que não está incluído em outro grupo. Então, é difícil você ter alguém que conheça bem a fundo os 5 ou 6 temas de diversidade. Sim, a gente chama de interseccionalidade, Sim. né? Então, às vezes, a gente vai ter
numa mesma pessoa, no mesmo indivíduo, diferentes eixos ali, o que a gente chama de eixos de diversidade, que hoje a gente trabalha gerações, PCDs, pessoas com deficiências, equidade racial, equidade de gênero, LGBTQIAP+. Então, às vezes vai acontecer de você ter essa interseccionalidade. Isso é super importante e, como você mesmo disse, todo mundo precisa conhecer sobre todos esses. Sim. E vamos entrar um pouco nas ações e os programas que estão sendo desenvolvidos. Então, a gente falou um pouco dos 3 públicos e o que é feito em termos de trabalhar esses públicos. Então, nossa estratégia, ela vem bebendo da fonte do nosso modelo de educação corporativa. Legal. O nosso modelo de educação corporativa, na Claro, a gente trabalha 3 esferas importantes para desenvolver nossos programas de educação, tendo no centro o aluno, tá? Tendo no centro o colaborador. Então, tudo que a gente vai fazer de educação, de capacitação, a gente co-constrói com o público-alvo. Então, para a gente é fundamental trazer esse grupo, no caso de diversidade, trazer esse grupo, entender as dores, entender como a gente deve abordar e co-construir com esse grupo. E as 3 esferas que eu comentei é a esfera funcional, ou seja, tem que aprender com conexão prática no dia a dia. É muito apegado à estrutura do que vocês trazem aqui para o podcast. Legal. Trazer cases práticos. Então, a gente vai trabalhar um treinamento de vieses cognitivos com situações práticas do dia a dia, tá? A outra esfera está no emocional. A esfera emocional ela é super importante. Por quê? Um treinamento ele não pode ser somente trazer conteúdo e cases práticos. Ele tem que trazer a questão do sentimento de evolução. Então, como é que nas nossas práticas ali de capacitação a gente consegue fazer com que a pessoa sinta que ela está aprendendo algo novo, que ela está se tornando uma pessoa melhor e eu digo mais, está trazendo um propósito ali, buscando ali uma conexão daquele indivíduo com a capacitação, com o que está sendo dito. E a terceira e última e não menos importante esfera é a social. As pessoas precisam aprender umas com as outras, né? Trazendo o seu pré-conhecimento ali, trazendo as suas dores, porque às vezes a dor de um é a dor do outro. Então, a gente trazendo o funcional, o emocional e o social, a gente acaba tendo uma estratégia muito bacana que casa com qualquer treinamento técnico, funcional, comportamental ou não, mas também os treinamentos de diversidade. E eu gostei muito dessas 3 esferas, porque quando a gente fala de educação, o objetivo não é entregar conteúdo. O objetivo principal é ter a mudança de comportamento. Então, se a gente quer apenas entregar um conteúdo, basta um PDF. Né? Se a gente apenas quer entregar conteúdo, basta uma videoaula de alguém em estúdio lendo tudo que a pessoa tem que ler. Só que se de fato a gente quer provocar essa mudança de comportamento, a gente precisa sim trazer cases, precisa sim pensar, né, como você falou, no social, da dor do outro, e nesse emocional também. Então eu gostei muito disso, porque isso entra muito no que nós aqui na Revo acreditamos que é a base da nossa metodologia, que tem esse objetivo de transformar e mudar comportamento. Perfeito, casa super. Muito legal você trazer isso, Richard, porque o grande desafio das organizações, e principalmente o desafio da Claro, não é bater cota de pessoas com deficiência ou cota de aprendiz. É definitivamente impactar positivamente a vida dessas pessoas. E o que a organização e o que a gente, o mundo precisa fazer? Se transformar para ser mais inclusivo, para respeitar as diferenças, né? Quando eu assumi a área chamava diversidade e inclusão. E aí eu fiz uma provocação. Vamos colocar diversidade, equidade e inclusão. Equidade foi você que trouxe. Sim, eu que trouxe. Por quê? Isso a gente começa a fazer a mudança por aí, já com o nome da área. Equidade é um fator importantíssimo. Às vezes a diversidade é um fato, a inclusão é uma escolha. Tá? Perfeito. Você tem uma frase aí que você fala muito. Eu adoro usar a frase da VP de inclusão do Netflix, que é: diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. Legal. Então, tem uma equidade no meio aí, porque as pessoas não têm o mesmo ponto de partida. Perfeito. Entendeu?
uma pessoa preta, um negro, Uhum. ele tem as mesmas condições que um branco, de condições escolares de formação, Uhum. né? Sim. A gente tem que estar atento a isso e dar o mesmo ponto de partida. Então, o desafio de uma área de diversidade, equidade e inclusão de uma organização, ele passa muito mais a criar essas políticas ou esses programas que vão trazer as pessoas para o mesmo ponto de partida. A pessoa com deficiência precisa ter o mesmo ponto de partida de uma pessoa que não é um PCD. Uhum. Pois é, não adianta você querer cumprir critérios de diversidade, por exemplo, se você exige que a pessoa venha de uma universidade de elite, de uma federal, e tem que falar 3 idiomas, você cria tantos critérios para entrada O recrutamento que- já não está sendo que- inclusivo, não tá. né? que Nesse caso que você está dizendo. e muitas vezes não existe, vamos dizer, o preconceito, é que o candidato não consegue chegar. Uhum. Então, e quando a gente traz isso para dentro da organização, quando ele já é um colaborador, a gente tem que pensar isso em formas de aprender. Uhum. Então, se eu trago uma forma de aprendizagem, uma metodologia que vai ser muito baseada em texto, será que todas as pessoas conseguem ter uma compreensão e uma capacidade de leitura tão afinada, ou até a linguagem que você usa? Então, você tem que pensar, ainda mais numa esfera de 40 mil pessoas. Uhum. Você Pensar em todas precisa essas coisas, né? pensar em estilos de aprendizagem diferentes, em metodologias, métodos diferentes. Então, realmente, isso tudo faz parte da diversidade. O que eu acho que é um grande insight para quem está ouvindo a gente, que você traz aqui, muito. A gente escuta muita gente falar diversidade, né? Quando você fala, esse tema está em alta, é tudo diversidade. Eu percebo que você tem uma preocupação muito pro depois. Você até usou uma frase agora que eu adorei, assim, diversidade já é um fato. Ela já é um fato, né? Correto. Inclusão é uma escolha. Inclusão é uma escolha. Então, olha quão poderosa é essa sua frase, por isso que eu queria destacar. Porque a gente vê todo mundo falando da importância da diversidade. É importante, importante, mas como fazer? E aí, pelo que eu estou te escutando, é muito nessa linha você já colocou a palavra equidade e toda essa preocupação em trazer, novamente você falando, né, o ponto de partida ser igual, né, para que realmente haja a inclusão, né? Isso. Nilson, isso é tão real, tão verdade. Então, assim, quando a gente pensa em o que a gente tem que fazer para mudar, virar esse jogo, transformar, a gente tem que olhar para a jornada do colaborador. Perfeito. Isso é o que toda a área de recursos humanos, capital humano, enfim, tem que fazer em todas as suas práticas. Não é diferente em diversidade, equidade e inclusão. Então, a questão que você trouxe da seleção, eu preciso trabalhar, a gente está com um programa de capacitar 100% dos nossos recrutadores e consultorias terceiras de seleção em vieses cognitivos. Por quê? Essas pessoas precisam fazer entrevistas sem vieses. Sim. A questão dos critérios de seleção, como você bem trouxe, né? Como é que a gente vai tirando esses critérios que acabam atendendo a... Enviesando um certo grupo, né? Isso. Então, isso é uma etapa da jornada. Depois que eu trago, como é que é o onboarding dessas pessoas? Será que eu estou fazendo um onboarding inclusivo para pessoas com deficiência? Sim. Né? Será que eu estou tomando cuidado de, durante o onboarding, trazer ali um conteúdo importante sobre diversidade para todo mundo que está entrando, para que ele já entre com uma cultura de que a Claro ela tem um dos valores que é pessoas. Um dos statements desse valor pessoas é a diversidade nos complementa e nos fortalece. Um colaborador, um novo colaborador que entra na organização, ele já precisa saber isso desde já. Então, meu programa de onboarding precisa prever isso. E aí, durante toda a jornada, quem está sendo promovido? Que ponto de partida a gente está dando para as pessoas se desenvolverem e crescerem dentro da organização? Então, sim, eu preciso promover programas de potencializar competências para pessoas e grupos minoritários, sim, para que a gente tenha mesmo ponto de partida, né? O olhar para quem... como é que está o indicador de liderança nosso? Quantas mulheres temos? Quantos negros temos? Quantas pessoas com deficiência? Então, e até no momento do offboarding. Como é que essas pessoas estão saindo? Elas estão saindo com uma imagem positiva da organização? Lembrando que diversidade é valor para a organização e para as novas gerações, principalmente. Então, as pessoas escolhem entrar numa organização e permanecer numa organização pelos valores que ela tem. Então, eu cuidando de toda essa jornada, eu consigo ter
esse olhar mais de respeito, como a gente Legal. estava falando. E entrando um pouco nos formatos, na hora de capacitar, imagino que você vai ter muita coisa online, Uhum. coisas presenciais. Como que você escolhe esses formatos? Como que você administra todo o essa público, trilha né? para atingir todo mundo? Legal. Essa questão dos formatos, eu sempre falo com o meu time ali. Não existe formato certo para coisa, Uhum. para cada coisa. Uhum. Eu acho que o grande segredo é você mesclar, né, variar formatos numa entrega, numa solução de educação. Então, como nos demais projetos de educação, a gente utiliza muito do online assíncrono, combinado com síncrono. Então, a gente adora fazer algum conteúdo assíncrono e ter sessões de download, né? A gente chama download session lá. Para quê? Para que as pessoas discutam o que aprenderam ali, fazer uma sala de aula invertida, Um muito debriefing, bacana. né? Debriefing. A gente está utilizando muito a questão de workshops síncronos. A gente tem 40 mil colaboradores, Sim. então não dá para fazer presencial sempre. Mas em alguns momentos, vamos fazer um treinamento de vieses cognitivos para alta liderança, por que não presencial? Para a gente conseguir impactar mais positivamente aquele grupo que gosta de discutir, que quer entender conexão daquilo com o negócio. Então, assim, não tem formato correto. Eu acho que é legal lançar mão do híbrido de formatos, de uma mescla de formatos. Isso é uma crença que eu tenho e que eu acho que funciona super bem. E vamos agora para os momentos bastidores. Eu queria explorar um pouco os desafios que você teve. Aqueles desafios que ninguém fala. Na hora que você vai lançar um projeto, deu errado. As barreiras que você encontrou. O que você pode contar um pouco desses bastidores do desafio que você tem? Olha, eu adoro isso, tá, gente? Porque quando a gente está vendo case, palestra, num evento, a gente só vê as coisas boas, né? Só tudo deu certo, só sucesso, né? E a gente aprende mais com os erros, né? Então, muito boa a sua pergunta, Richard. Olha, eu acho que um grande desafio que a gente encontra nisso tudo é o tal do no-show. Já ouviram falar disso? Sim. Acho que os nossos ouvintes também. O no-show, ele vem sendo um desafio pra gente. Tá? É raro, mas acontece? É raro, mas acontece, principalmente para públicos de liderança. Então, quando a gente começou a trazer, por exemplo, a gente tem um programa de capacitação que chama Liderança Inclusiva, onde a gente pega todos os líderes que têm, por exemplo, líderes de pessoas com deficiência. Então, quando esse líder recebe uma pessoa com deficiência no time, ele recebe toda uma orientação de como é liderar pessoas com deficiência. E a gente, ao longo dessa jornada dele com a pessoa com deficiência, a gente tem outros eventos da liderança inclusiva. E liderança é difícil você trazer para a sala de aula, é difícil você trazer para adesão e conclusão do curso. Né? Então, a gente tinha ali e tem um desafio grande de no-show. E como que a gente está fazendo para resolver isso? Né? Então, no primeiro workshop que a gente fez, a gente tinha lá 48% de no-show. Né? E aí aquela... banho de água fria. Aquele desânimo, aquela frustração toda. E meu time, poxa, nossa, a gente convidou muita gente, só veio... Né? Você tem que ir trabalhando a necessidade, e eu falo que assim, existe uma grande mescla de ações que acabam virando uma rede de contribuição uma com a outra. Então, por exemplo, se eu estou falando na minha comunicação social, fazendo campanhas de diversidade, se eu estou levando essa pauta para reuniões até de resultados da alta liderança, eu começo a trazer o tema como um tema quente dentro da organização. Então, quando o líder recebe um convite para um treinamento liderança inclusiva, ele já começa, opa, peraí, deixa eu ir, que isso aqui é importante. Então, você tem que criar essas outras ferramentas contribuindo a favor das suas ações de educação. Só que eu fico pensando, será que o líder, ele às vezes reconhece que é importante, mas ele deve pensar, mas eu já sei. Já respeito a diversidade, eu já sei. Isso eu não preciso. Já respeito as diferenças. Como que você lida para quebrar um pouco esse paradigma dele achar que ele sabe tudo? Olha, eu acho que uma resposta muito boa para isso é os que assistem saem de lá. A gente tem um NPS de 90 e poucos,
93%, 94%. Ou seja, as pessoas que vão, os líderes que vão, recomendam firmemente, fortemente para outros líderes que façam esse treinamento. Então esse é um bom insight para você que está ouvindo. Se você está precisando engajar e reduzir esse no-show, traz os líderes que participaram e gostaram E dá um depoimento. para Né? dar o depoimento e atrair. É isso aí. Então a gente pega, grava um vídeo com esse líder, falando da importância que o treinamento foi. A gente vem fazendo um trabalho também forte com as nossas consultoras internas de RH, as business partners. Elas têm que trazer esse tema ali como importância e fazer um trabalho muito necessário com a alta liderança. Se a alta liderança compra, ela vai fazer isso se desdobrar, vai fazer isso acontecer na prática. E você transforma esse treinamento em obrigatório? Então, a gente tem treinamentos obrigatórios, a gente tem usado esse termo para os treinamentos que são treinamentos legais, que são regulatórios, tá? E a gente vem fazendo um trabalho de tipo assim, a gente não está chamando de obrigatório, mas a gente está convidando gentilmente que a pessoa participe. É altamente recomendado. Altamente recomendável. Então, sim, a gente vem adotando isso. Agora, esse ano, a gente tem um plano, um roadmap muito importante que vai acionar essas altas lideranças para que a gente tenha exatamente uma mudança em relação ao no-show. Tá? O que a gente percebe é que se você tem um engajamento da alta liderança, né, se você consegue esse patrocínio, vamos colocar assim, acho que metade do caminho dessa parte de engajamento já fica resolvida, né? Porque como você bem colocou, já vai desdobrando ali para o time a importância e vem tendo a relevância, né? Mas eu queria até aproveitar, o Richard perguntou das barreiras, né? O que foi de dificuldade e tudo mais, mas teve alguma coisa, eu vou inverter aqui, né? Teve alguma ação ou alguma prática que você fez, isso aqui deu muito certo. Né, aquilo que você falaria assim, certamente se eu fosse fazer de novo eu faria isso porque eu sei que isso ajudou ali a provocar uma mudança. Tem alguma coisa assim, alguma dica de ouro para quem está ouvindo? Tem sim, tem duas, tá? Legal. Tenho duas. Uma delas, no ano passado, a gente tem um calendário de datas afirmativas, tá? Esse calendário de datas afirmativas, ele vai trazer, a gente vai aproveitar uma data, por exemplo, mês de março, Dia da Mulher, então a gente vai falar de equidade de gênero. Né, Dia do Orgulho, a gente vai falar sobre LGBTQ+. Então, nessas campanhas, antes, a gente só usava ações meio offline. Então, trazia um conteúdo de letramento no meio marketing e tal. Então, de um tempo para cá, eu tenho procurado fazer ações e experiências onde a pessoa tem que vivenciar e praticar a empatia. Então, no ano passado, por exemplo, a gente fez, numa das datas afirmativas sobre pessoas com deficiência, a gente criou um circuito lá embaixo, no prédio da organização, onde as pessoas vivenciavam o que é uma experiência de não ter visão, o que é uma experiência de... elas andavam de cadeira, né? Então, isso foi muito bacana, que trouxe um impacto de aprendizado na hora e de sensibilização na hora. E a gente fez os circuitos, né? Essas experiências, e no final a gente estava lá gravando o depoimento da pessoa, e as pessoas se emocionando. Imagino. Né? E ela falou, eu achava que eu entendia e que eu me sensibilizava. Depois de vivenciar essa experiência, O famoso colocou o sapato do outro, né? Exatamente. Para poder sentir de fato o que é viver nessa realidade, né? Sim. E a outra dica é uma dica clássica, mas que sempre funciona, que é trazer cases reais. Então, a gente lembra do modelo que eu comentei, colocando o aluno, o público-alvo ali no centro. Né? Então, a gente faz uma coleta de cases. Antes de lançar uma educação, uma ação de educação, antes de desenvolver, a gente faz uma coleta de cases. Tá, no dia a dia, como é que é isso? E a gente transforma aquilo em histórias ali, problemas, vamos dizer, que eles vão ter que resolver. Situações onde quem está fazendo o treinamento vai ter que tomar uma decisão. Legal. Isso funciona super, porque as pessoas aprendem mais quando elas estão diante de uma solução onde elas precisam, uma situação onde ela tem que escolher um caminho. Então, duas coisas, experiências e a questão de aprender resolvendo, trazendo soluções. Que legal. Tá bom. Vamos para o momento CFO.
tá? Momento que a gente fala de resultados e dados. Você consegue trazer quais indicadores e mudanças que aconteceram dentro da organização a partir desse programa? Eu sei que ele é um programa vivo e nunca vai parar, mas o que vocês medem? Como que você sabe se de fato está tendo sucesso ou não? Tá. Essa é uma ótima pergunta. O pessoal de RH fica tremendo na hora né, dessa pergunta, porque a gente é de humanas, mas vamos lá, a gente está cada vez mais lançando mão aí de indicadores, a gente sabe que isso é super importante, mas uma coisa que tem ajudado muito é você conectar as ações com NPS. Eu gosto muito disso. Como a gente trabalha a experiência do aprendiz, a experiência do aluno no nosso modelo, então entender como é que ele saiu dessa experiência é super importante. Então a gente aplica muito o NPS, isso é um termômetro para entender se a gente foi bem naquela ação. E nesse caso, como é uma mudança de cultura, a gente não faz do dia para a noite, sabe, Richard? Então a gente está acompanhando os próprios indicadores de o quanto a gente está aumentando os nossos indicadores nos diferentes eixos, né? Então eu tenho mais mulheres, eu estou diminuindo a saída de mulheres, de negros, eu estou melhorando nas percepções, nas pesquisas de clima, como é que está essa questão, e aí eu tenho um dado ótimo para dar para vocês, né? A gente fez agora em novembro a pesquisa de GPTW, e dentre as top 10 ali, questões que ficaram com melhor nota, 4 delas estão relacionadas à diversidade. Que legal. As pessoas se sentirem incluídas, as pessoas podendo ser quem elas são. Isso pra gente é fantástico, é um indicador muito bom. Imagina o orgulho do Edu com esse propósito que ele tem, né? Poxa. Ganhando forma aí, né? Sim. E transformando em números. Sim. Porque muitas vezes a gente vai falar qual o ROI do programa de diversidade. Às vezes você não consegue botar um número financeiro. Sim. Mas quando você vai para o ROE, que é o retorno da expectativa, você consegue sim. Você falou vários indicadores como INPS, pesquisa de clima, Great Place to Work. Tem várias questões aí que você consegue, de fato, medir. E redução de turnover é mais um. Sim, não é? sim. Alguns outros estruturais também. Tipo, quantos candidatos eu tenho dos grupos minoritários participando de processos seletivos? Legal esse, hein? Esse aí é até um destaque, né? Sim. A gente criou um BI, Nilson, específico de diversidade, equidade e inclusão. Então, hoje eu tenho um BI que me mostra todos os KPIs, todos os indicadores relacionados aos diferentes eixos que eu comentei com vocês. Né? Então, isso ajuda a tomada de decisão estratégica, isso ajuda a gente entender se a gente deve continuar, manter ou parar algum tipo de ação. Então, a gente se baseia muito em dados para criar as nossas estratégias. Isso que, para mim, é o que mais fala de resultado e impacto de aprendizagem. É saber que programas como diversidade, equidade e inclusão é importante pela sociedade, por tudo que a gente vive, pelo momento, mas mais importante, a gente consegue medir. Você consegue trazer números, você consegue criar um BI de indicadores e mostrar o antes e depois do programa. Porque nós que trabalhamos na área de humanas, de RH, a gente sabe a importância, mas às vezes a pessoa acima, que toma uma decisão de investir ou não, ele precisa de dados. Sim. E aí eu adorei esse BI de indicadores, que eu acho que ajuda a convencer muito a liderança. Esse BI é um BI muito rico. A gente teve a ajuda de uma squad no RH nosso, uma squad de People Analytics. Então a gente ficou lá trabalhando junto com eles para levantar todas essas informações. Então a gente vê tudo, turnover, admitidos, desligados, dentro dos eixos, sabe? Tempo, em quanto tempo as pessoas desses grupos minoritários estão ficando dentro da organização. A gente tem o offboarding, a gente tem uma pesquisa de offboarding dentro lá da Claro, e a gente faz um recorte para esses grupos. Então, o que está fazendo as pessoas tomarem a decisão de sair da organização? Então, isso é super importante, saber por que nossas mulheres estão saindo, né? Nossos negros estão saindo. Isso ajuda a gente a refletir, a impactar naquela jornada que eu comentei com vocês. Então, assim, tem a pesquisa de offboarding, tem a pesquisa de onboarding e também tem a pesquisa da journey, que é durante a participação,
desse colaborador dentro da organização, durante a história dele, como é que ele está se sentindo. Então, usar esses indicadores ajuda a gente a tomar decisões e propor soluções mais efetivas. Que legal, que legal. Tá bom. Vamos para o nosso momento revolução da aprendizagem. Vamos falar um pouquinho de tendência e o que vem por aí no programa. No caso, o que você está liderando e tendências de aprendizagem em geral. O que você vê aí, o futuro da aprendizagem? Olha, eu sou um cara que gosta muito de estudar tendências, né? Eu conecto muito o desafio de educação aos desafios de habilidades que a gente vê de futuro, né? O Fórum Econômico Mundial, todo mundo bebe dessa fonte, a gente bebe dessa fonte, a gente percebe que lá, para 2025, por exemplo, pensamento crítico é muito importante, flexibilidade é muito importante. Então, por quê? Porque a gente está num momento de muita mudança. Sim. E essa questão da diversidade, ela traz essa necessidade de mudança em todos os sentidos. Sim. Né? Então, as organizações estão tendo que... o ISG, ele traz essa necessidade importante. Então, para a gente ter soluções de educação, ter soluções que trabalham o pensamento crítico, que trabalham o apetite para mudanças, né? Eu acho que essa é a grande provocação, tá? E para trabalhar esse tipo de competência, não tem como ser só um treinamento que vai trazer conceito, que vai trazer, né, informação. Ele precisa, de fato, fazer as pessoas pararem, pensarem, para pensar sobre o que está sendo falado ali. Né? E é engraçado com a inteligência artificial hoje em dia, ChatGPT, criar conteúdo, entregar conteúdo é muito fácil. Então, o que a gente sempre fala, e qualquer programa da Revo, eu acho que é isso porque a gente acaba se destacando muito a metodologia, porque a gente fala o seguinte, um programa de treinamento não pode ser um leitor de ChatGPT. Não é? O que você deve fazer, o que você não deveria fazer. O ChatGPT responde isso. Se você pedir para conceituar qualquer coisa, qualquer tema, ele vai fazer uma redação ali pronta para você, né? Então, agora, como muda comportamentos, né? Muda e aí você fala muito dessas competências e habilidades. Deixa eu ir para uma pergunta que a gente sempre faz em todos os nossos episódios. Uma pergunta profunda, tá, Edu? Opa, ai. A pergunta é a seguinte. Solta. Para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Para mim, que pergunta, hein? Poxa. A vantagem é que não tem uma resposta certa. Tem uma filosófica aqui. Né? O que é revolução da aprendizagem para você? Olha, eu não sei se é revolução. Eu acho que revolução é um nome tão forte e ele traz muito essa questão da evolução, sabe? Sim. Eu acredito que a revolução da aprendizagem, ela é aquela que vai transformar o indivíduo de alguma forma. Então, e eu acho que sempre vai ser a revolução da aprendizagem, aquele treinamento, aquela ação, a que trouxe um impacto para a pessoa que está ali. Mudou a vida da pessoa. Mudou a vida, transformou a vida. E isso é o que é o legal de trabalhar em educação corporativa. Sim. Porque você está criando soluções para impactar as pessoas, para transformar as pessoas. Isso é bonito demais. Acho que é por isso que nós três estamos aqui, né? Eu diria, né? Sabe o que eu mais gostei na sua colocação? É que você não falou a palavra tecnologia. Pra gente, a gente acredita muito nisso. Apesar de ser, né, todo digital, mas a gente acredita que a revolução tem a ver muito mais com as pessoas e não com as pessoas. A tecnologia como meio e não como fim, né? Não buscar tecnologia por tecnologia, seja ela inteligência artificial ou que seja, mas no final do dia você está transformando as vidas, né? Você está melhorando, está impactando positivamente, né? E eu acho que quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando da transformação digital. E diferente do que todo mundo acha, o digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, é sobre modelo mental, sobre mindset. Então, eu acho que a revolução da aprendizagem ela está no mindset, na mudança né, de modelo mental que transforma, que faz a pessoa atuar, ter habilidades, estar habilitado a fazer coisas novas de uma forma nova, com um olhar novo. Então, é bem isso. Perfeito. Vamos agora para o momento... Edu, vamos falar um pouco sobre você, sua carreira. Você falou um pouquinho no começo, mas traz um pouco a sua trajetória,
E depois fala o que não está no LinkedIn. Tem bastante coisa que não tá lá. Olha, minha carreira, eu tenho 27 anos em telecomunicações. Pensei que era de idade. Eu já sou quase uns 50 a mais. Mas eu tenho 27 anos em telecomunicações, eu estive 10 anos na empresa anterior, estou há 17 nessa. Durante esses 27 anos, eu tive a feliz oportunidade de trabalhar na área comercial. Então, eu trabalhei 8 anos e foi muito legal. Então, eu aprendi muito essa questão de olhar para o cliente, para a experiência do cliente. Depois, eu fiz um movimento para marketing, onde eu tive a feliz oportunidade de conhecer sobre produto e ter um olhar de produto. E eu estou há 17 anos olhando para pessoas na área de recursos humanos. Legal. Então, essa tríade cliente, produto, pessoas, para mim é muito bacana, porque isso me dá as ferramentas, a bagagem necessária para trazer soluções focadas na experiência do cliente. Né? Eu sei que o colaborador que eu estou treinando, que eu estou trazendo soluções de educação, que eu estou falando de diversidade, equidade e inclusão, estou trazendo esse pensamento, ele vai impactar a vida do nosso cliente. E mais que isso, ele vai impactar o meio social onde ele vive, sua família. Então, isso é muito bacana. Então, a minha trajetória, ela traz essa vivência nessas 3 áreas. Sua formação em quê? Eu sou publicitário. Então, começou no marketing. Formado em comunicação social. Tá. Que legal. Depois eu fiz algumas especializações já em gestão do conhecimento, carreira e sucessão. Também tenho ali formação em gestão de negócios. Então, isso para mim é muito legal, mas eu também sou um cara que gosta muito de trabalhar, de estar no ambiente corporativo, mas adora também atividades fora do ambiente corporativo. Então, eu já fiz teatro, já cantei em coral, fui tenor. Já teve até já tive restaurante, é verdade. Eu ia falar do seu lado gastronômico aí. Sim, eu adoro gastronomia. Hoje, não mais como empresário, mas eu tive durante alguns anos restaurantes, né? E restaurante bem nichado, não é? Nichado. Eu tive restaurante de comida peruana, né? Começou bom. com uma cevicheria, depois a gente ampliou um pouco mais o cardápio. Mas foi uma experiência muito legal de aprendizado, de empreender. Eu adoro gastronomia, eu adoro cultura, eu adoro viajar. Então, eu gosto sempre de estar indo conhecer lugares novos. E esse empreendimento gastronômico foi um mergulho numa cultura de um país latino tão rico quanto o Peru. Então, assim, foi muito gostoso ter isso. Então, vocês veem que eu tô ali, ó, sempre inquieto, indo fazendo coisas diferentes, né? Buscando novo. É o lifelong learner, né? Que a gente... Isso aqui é na prática, Uma coisa que eu percebi essa tríade que você contou pra gente, né? Comercial, depois marketing, depois pessoas, fica muito nítido até no jeito que você pensa a solução, na estratégia. Por que eu tô falando isso, né? Para quem tá nos ouvindo, a gente vê muito T&D um pouco carente de como fazer uma divulgação melhor do trabalho, como buscar mais visibilidade, como sensibilizar as pessoas. E esse teu, né, vamos dizer assim, essa tua tríade, né, eu acho que ela trouxe muito benefício, porque até anotei uma coisa que você falou, sempre coloco o colaborador no centro e eu trago ele, né, escuto ele antes, co-constrói, né, e depois a gente desenha uma solução, né, e aí eu trago alguns que já fizeram para dar depoimentos. Olha o marketing aí impulsionando, né, as ações de T&D. Então você vê teu cliente, né, o cliente interno, no caso o colaborador, mas o jeito que você olha como se fosse uma empresa realmente, né, e como fazer isso dar certo. Então eu acho que é muito poderoso quando você une, né, todos esses lados aí para antes de desenhar uma solução, né, que o T&D precisa disso, precisa aprender com marketing, Sim. né. Eu tenho uma frase que eu adoro, que é assim, não basta ser bom, tem que parecer ser bom. É verdade. Tem que vender que é bom. Boa. Senão você não tem o impacto que você pode ter, que você pode alcançar. Você potencializa, né, uma você ação. Potencializa. Perfeito. Eu adoro essa palavra potencializar, porque somos potentes, né? Nós somos, as ações de educação corporativa, elas são potentes, elas podem alcançar lugares que a gente nem imagina, né? Legal. Então, sim, eu tento o máximo possível usar essa bagagem, essas ferramentas que eu tenho na minha bagagem para a minha estratégia de educação, para a minha estratégia de diversidade, equidade e inclusão. É isso, somos o que a gente construiu ao longo dos anos. Sim, né? Que legal, que bacana. Como que as pessoas te acham?
Quem quer entrar em Trocar contato, experiência. qual é o seu arroba? Olha, eu tô lá no LinkedIn, Legal. Eduardo Aparecido da Silva, Uhum. tá? Eu sou Aparecido, tá? Nasci no dia de Nossa Senhora Aparecida, então Olha fica isso. fácil, todo mundo vai lembrar, Eduardo Aparecido da Silva. Eu tô sempre postando coisa lá no LinkedIn, inclusive dos projetos que a gente tem, dos programas que a gente implementa. Então, vá lá, ouvinte, me adiciona lá. Vamos trocar informações, case eu adoro. Eu acho que a gente aprende muito trocando, colaborando. Então, fiquem à vontade, vou adorar receber vocês lá. Tá ótimo. Edu, muito obrigado. Eu acho que assim, a gente conseguiu aprender muito hoje sobre esse Eu tema. tenho uma folha inteira de anotação aqui. Também tem bastante. Eu adorei, gostei bastante também. Tá bom, obrigado. Muito obrigado, Edu. Nada, valeu, gente. Obrigado pelo convite, adorei. Nilson, que aula foi essa? Nossa, Muito assim, boa. eu tava pensando uma coisa sobre diversidade. Primeiro explodiu minha cabeça, sabe? De tantos insights, informações, coisas que eu quero até implementar na Revo. Foi um grande aprendizado aqui. Mas eu acho que a principal coisa foi linkar isso com T&D, não é? O que você anotou aí? Eu tô vendo várias Eu anotações. anotei que você uma anotou? folha inteira, né? Fica até difícil resumir com tanto insight. Primeiro que eu achei louvável no trabalho do Edu foi, ele mesmo falou, eu começo mudando a área, mudando o nome da área. Sim. Então ele achou ali que precisava colocar equidade no nome da área, então isso me marcou. Para você ver que ele já está pensando à frente. Agora, eu anotei bastante coisa, né? Ele falou muito do colaborador, o aluno no centro, de co-construir as soluções antes de você imaginar sozinho enquanto TI&D como que a pessoa deve receber. Deixa eu escutar quais são as dores, né? Vai até ponto, constrói isso no formato de case. Exato, né? Uma frase que me marcou também, que eu tomei nota, não existe formato certo. Né, existe o que cada público precisa. Então, essa preocupação, né, do formato também conversar com aquela pessoa falou muito sobre o ponto de partida, né, deixar todo mundo com o mesmo ponto de partida. Então, isso se traduzir também até na escolha dos formatos que você usa para chegar no time. Gostei muito que ele usou para o curso de liderança inclusiva, né, o uso de depoimentos, né, para engajar os líderes, para aquele 48% no show. Como é que eu engajo os líderes? Eu anotei essa parte do no show alto. Né? Isso aí é um desafio que é real. Então, você que está ouvindo acha que só acontece com você, de fato é um desafio do mundo de hoje. Desafio de todo mundo, né? E as táticas de sensibilização me marcou muito, Richard, aquele ponto onde para sentir o que o outro sente, eu até falei a frase, né? Colocar o sapato do outro e buscar empatia, o fato dele ter feito pessoas, né, quase que vivenciarem ali na pele mesmo o que é, né, andar de cadeira de rodas, o que é deficiência visual, e você sentir a pessoa depois sair emocionada, falar, eu achava que eu sabia como era, né? E aí ela viveu na pele, aí, isso é uma tática de sensibilização assim, que eu achei fantástica. E depois a aula que ele deu com os números, né? Então, assim, se a pessoa é de um grupo minoritário e está saindo por quê? Como é que eu transformo isso em indicador, KPI? Tempo que cada público ficou. Público ficou. Que entra no BI, indicadores e People Analytics. Exato. E um que marcou aqui também, que talvez eu não imaginava assim, que pudesse chegar nesse nível, mas eu achei bem interessante. Quantidade de candidatos de grupos minoritários que estão participando do processo seletivo. Ou seja, não é nem a pessoa que foi contratada. Né? Antes disso, né? No recrutamento... É o que eu falei da igualdade e diversidade de diplomas. Porque se você coloca uma barreira muito alta para entrar, você não vai conseguir Você já não atrair. vai não vai nem permitir com que o grupo minoritário participe, né? Então, assim, enfim, poderia ficar falando aqui mais meia hora, mas assim, anotei bastante coisa. Esses foram os insights principais aí que eu peguei. Um outro que eu anotei aqui são os 3 grupos, né? Ter trilhas de jornadas diferentes para cada grupo. Um é o líder, o outro é o colaborador que não pertence a um grupo minoritário, e o terceiro é, de fato, o colaborador diverso ou minoritário. Então, ter jornadas diferentes para cada público e também olhar para as 3 esferas, o funcional, o emocional e também o social. Isso foram algumas coisas que eu anotei também. Muito bom. Como falei, uma verdadeira aula. E o que eu achei legal aqui, Richard, que a gente não ficou falando só a gente pegou a diversidade, mas trouxe o próximo passo, né? Sim. E uma frase que me marcou que o Edu falou, diversidade já é um fato. É verdade. Né? Quero ver incluir, né? O famoso convidar para a festa você já convidou, quero ver chamar para dançar. Exatamente. Fiquei com essa provocação aqui, muito boa. Nilson. Muito bom. E onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? Vamos lá. Primeiro somos Revo,
né? @somosrevo para seguir a Revo, caso você ainda não siga. Instagram, @nil_figueiredo ou Nilson Figueiredo no LinkedIn. Legal. E espero que você já me siga também, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, @richaroshoa. E a gente pode continuar essa interação por lá. Espero que você tenha gostado desse episódio e vamos falar sobre o nosso próximo episódio. E no nosso próximo episódio, vamos para o mundo das Big Techs. É isso mesmo. Vamos trazer um convidado super especial que já trabalhou em algumas Big Techs, como Google, TikTok, e tem uma experiência fantástica como Head de T&D e precisou implementar um programa de T&D do zero numa empresa que está crescendo absurdamente. Não perca o próximo episódio. Estaremos com o Bruno Pegoraro, que já foi Head de treinamento de algumas empresas aí desse setor. Então, espero você nesse próximo episódio.